escutar o som. Só o público, né? Uhum. Vou baixar um pouquinho. Dá pra compartilhar, né? Compartilhando. Assim. Quer compartilhar um grupo? É que... Umas pessoas que são mais Mas é que daí eu tenho que procurar aqui. Uma coisa aqui. Tu compartilha. Tu já tá nessa linha do tempo. Ó, a Carla entrou. Oi, Carla. Beijinho pras gurias. Então tá. Paz e graça, boa noite. Vai compartilhando aí. Vocês também, nas casas de vocês, vão entrando e vão compartilhando com outras pessoas. Logo vamos estar entrando na mensagem. As extremas corrupções nos últimos tempos. Amor, deixa eu baixar mais um pouquinho. Tá alto? Vamos baixar mais um pouquinho. Dá. Sim, né? Aí. Aí. Uhum. A extrema corrupção, né, do gênero humano nos últimos tempos, ou as extremas corrupções. O que nós falamos foi na semana passada ou retrasada sobre por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria, né? Jesus falando e Mateus relatando no Evangelho, né? 24:12, seu Evangelho. Aí Paulo está num momento difícil, né, da vida dele. Paulo, que o nome dele era Saulo, hebreu, Paulo, filho de uma pessoa, não cita o nome do pai dele, né, mas cita o nome da avó Lloyd, e a Eunice, a mãe dele, cita o nome da família, que ele era fariseu, pai dele, e ele também aprendeu aos pés de Gamaliel toda a lei judaica, a religião dos hebreus, né? E era um perseguidor, porque tratava-se de um local, né? A Judéia ali era um povo sempre, como dos antepassados, vindo sob o jugo de povos estrangeiros, e os romanos tinham domínio sobre eles. Eles trabalhavam e pagavam seus tributos, e Paulo tinha cidadania romana porque tinha comprado, e daí ele tinha a autoridade que os romanos davam para ele poder prender aqueles que falavam de Jesus, o Nazareno, Messias, que Paulo não chegou a ter um encontro com Jesus pessoalmente. A diferença da idade deles era de 6 a 7 anos de diferença, só que em províncias distantes uma da outra. Mas numa dessas ocasiões que ele vai a caminho a Damasco, acaba tendo um encontro com Cristo no caminho. Bom,
E ele, na conversão dele, que ele consegue entender pela ação do Espírito Santo na vida dele, ele começa a ter as visões, não visagem, né? Ele começa a ter a percepção das coisas, a qual ele não tinha. Ele começa a entender o mundo real que ele estava vivendo, até o momento que ele não conhecia. Porque ele conhecia somente aquilo que era dito pelas autoridades que ele vivenciava e pelos benefícios que aquilo lhe dava, dos prazeres, né? De ser um cidadão romano e prendendo seus irmãos, né? Porque ele vinha assim da linhagem judaica, prendendo seus irmãos, porque professavam a fé em Cristo. E para eles isso era um sacrilégio, eles não entendiam, achando que era uma seita, achavam que era um novo domínio que estava vindo, um império a ser colocado e derrubaria o Império Romano. E quem seguisse essa nova doutrina tiraria eles do lugar e entraria em uma nova forma de governo. Eles misturavam esse conceito, porque muitos faziam isto. A religião como Estado, né, para ter o domínio sobre as pessoas e manipular elas, como ainda existe em vários lugares, né, sobre isto. E aí entra a questão do fanatismo, que é uma questão muito perigosa, que entra o fanatismo para manipular a vida das outras pessoas, para dizer que aonde ele está, o que ele está fazendo é certo, que os outros estão fazendo é errado. E Jesus veio como espada para dividir os pensamentos e quebrar os paradigmas e colocar o posicionamento do amor, do perdão e de uma nova novidade de vida que Paulo entende. Paulo, quando ele vê tudo isso de uma forma tremenda, começa a formar grupos de amigos, né, e comunidades. Ele vai aos gentios, Pedro fica com os judeus, e ele vai aos gentios, e quando ele forma comunidades, ele começa a escrever as suas cartas, as suas encíclicas, as suas missivas, dá um total de 13, né, sendo algumas eclesiásticas, que se chamam as comunidades que são chamadas eclesiásticas, que começam em Romanos, né, de uma ordem cronológica da Bíblia, do Novo Testamento, não da ordem cronológica precisamente como elas foram escritas na época. Embora que a carta a Romanos foi a primeira que ele escreveu em torno do ano 55 da nossa era, e a última carta foi a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no ano 65 e 66, entre 65 e 66 da nossa era, a última que ele escreveu. Então nós temos as cartas eclesiásticas, né, que são 9, depois tem as pastorais, que são direcionadas às pessoas, aos pastores, às lideranças das comunidades. E dentro dessas cartas tem um que é um bilhetinho que ele escreve a Filemon. É um bilhetinho de 21 versículos. Bom, nesse momento, quando ele, das prisões que ele passou, das 7 prisões que ele teve, açoitado, apedrejado, perseguido, preso em ferros, né, em correntes, e ele era uma pessoa livre do seu espírito, daquilo que ele conheceu, daquilo que ele aprendeu, ele passou para os outros. A simplicidade, a honestidade, a transparência, o amor ao próximo, o perdão, o conhecer, o renascer, a mente de Cristo, o tornar-se uma nova criatura, deixar as coisas velhas para o passado, eis que tudo se fez novo, né? A lei serviu de aio para trazer até Cristo e derrubou todo aquele contexto mosaico na presença de Cristo, na morte de cruz, que abriu o véu. E Paulo entende isso. E no seu entendimento, quando ele começa a entender isso aí, ele vê a corrupção do gênero humano que estava no presente século da existência de Paulo, na geografia, na história de Paulo e nas comunidades que ele passou, né? A carta aos Romanos, a Tessalônica, a Filipenses, a comunidade de Corinto, a Éfeso, a Gálatas, todas essas comunidades tinham o gênero da corrupção no meio. Ele percebeu isso. E depois, nessa última carta, na segunda que ele está escrevendo a Timóteo, uma carta de recomendação, que era instruindo Timóteo, que era um pastor jovem, dizendo para ele, primeiramente na primeira carta que ele escreve a Timóteo, para que ele cuidasse dos falsos pastores, dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. E na segunda ele entra no contexto da corrupção
do gênero humano em todos os aspectos, religioso, político, comportamental, que Timóteo devia cuidar também, para que isso não abalasse a fé dele e não entrasse na comunidade a qual ele estava junto com as pessoas, instruindo um caminho excelente a ser andado. E nesse comportamento que nós sempre falamos aqui, né, que a gente está sempre rememorando as palavras que já falamos anteriormente, que é a questão priori nossa, em todo o contexto de sociedade e família, é o comportamento. Primeiramente, aceitar as pessoas como elas são. Ninguém é perfeito. Outro fato, ninguém muda as pessoas por força ou por violência ou por coação, ou por imposição. Não. Quando nós falamos de Cristo, é pela ação do Espírito Santo, por mansidão, domínio próprio, né, que são os frutos do Espírito, e a pessoa é condicionada por uma vontade própria de sentir-se e olhar para dentro de si ou à sua volta, o que tem feito neste mundo, o que está fazendo nesse mundo, se eu estou me corrompendo junto ou estou aceitando essas corrupções. Ou se eu quero fazer a diferença, dizendo não, basta, eu sou uma nova criatura, eu sou regenerado no sangue de Cristo, né, de uma forma espiritual, e espiritualizado sendo, transformar o lugar que eu estou e não aceitar aquilo que talvez é imposto pela sociedade, principalmente pelos dominantes, né, aqueles que têm o domínio, ou acham que têm o domínio de todo o espaço físico da Terra, onde são colocadas pessoas para estarem nos poderes. E os poderes são baseados numa lei constitucional que rege uma nação, um estado, um país. E dentro disso aí, achando que todo mundo vai ficar calado, escutando que tudo que está sendo feito por uma autoridade, ela é certa. Não. Aí há divergência. Aí tem a questão da democracia, da liberdade de expressão, que nós podemos colocar o nosso posicionamento e dizer que não aceitamos a corrupção. Não aceitamos, porque Paulo vem recomendando a Timóteo, e que é esse domínio próprio que o homem deve ter, com mansidão e dando exemplo para aqueles que estão de fora, aqueles que não estão na mesma fé e que não comungam com o mesmo pensamento, fazer diferença por suas ações. E nessas ações que são o movimento do ser humano, aonde está, é percebido pelas outras pessoas e que pode constrangê-las a transformar-se também em uma nova criatura. Não você entrar no sistema que está corrupto e ser mais um corrupto, porque todo mundo faz, eu também vou fazer. Paulo, quando está indo para as suas cadeias, quando ele é preso, ele é levado aos tribunos, né? Levado à presença de autoridades, ali representada pelo povo judeu, colocado pelo Império Romano. Ele sempre colocou a sua autoridade como pessoa e usou das suas autoridades que foram lei conferidas. Eu sou cidadão romano, eu quero ir a Roma. Quando ele está na presença de Cláudio Félix, ele começa a falar, pregar desde Moisés até o momento que ele estava ali, falando de Jesus, o ressurreto. Cláudio Félix, por pouco tu me convence. Eu já estava cedendo às palavras de Paulo, mas pela questão do sistema que ele estava, ele não queria sair do sistema, o governador de Roma, não queria sair do sistema, então ele permaneceu no sistema, porque o sistema era mais forte do que propriamente a mudança do comportamento que deveria ter dentro de si, para mostrar para os outros que ser honesto era melhor. Não, eu vou continuar corrupto, porque até hoje eu sou, porque até hoje eu fui e assim eu vou permanecer. Essa nova historinha que tu está me contando, Paulo, eu não aceito. Para mim isso aí é a história da carochinha. Para mim tu está tendo muita visagem, isso é fantasioso, não é o mundo real. Naquela época, como no passado, como nós estamos no presente século, e as coisas que nós estamos vivenciando, não tão longe distante do nosso espaço físico, da nossa geografia, aqui em Terra de Areia, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer ocasião, nós temos as escolhas e as opções de aceitar ou não, o bem e o mal. E aquilo que a gente faz é que dá o reflexo do nosso comportamento, aquilo que nós defendemos. E eu vou ler aqui a passagem que Paulo está escrevendo a Timóteo sobre essa recomendação.
E a reflexão para nós, a mensagem, ela é contemporânea, ou seja, ela serve para os dias de hoje. É no capítulo 3, a partir do primeiro versículo de Timóteo, na segunda carta que ele escreve, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às suas mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Então é uma recomendação que Paulo está dando a Timóteo, e ele citou vários tipos de comportamento que estava acontecendo naquela ocasião, vários tipos de pessoas que se comportavam daquela forma, né? E a gente nota que é terrível as palavras, e são fortes as palavras que Paulo fala a Timóteo. Tu vai se deparar com pessoas assim. Tu vai estar no teu serviço, tu vai estar na escola, tu vai estar na sociedade, tu vai estar trabalhando, tu vai estar caminhando na rua e tu vai se deparar com pessoas assim. Até com a família, né? Com todas as pessoas, inclusive da família, tu vai se chocar com isto. Tendenciosos, profanos, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se destes. Porque quando nós, claro que nós, pela graça nos dada, a gente não faz a acepção de pessoas, né? Porque mesmo Paulo, quando ele escreve essa para Timóteo sendo jovem, Paulo, para entrar nos lugares, para demonstrar o que ele recebera da parte do Espírito de Deus, ele muitas vezes se fez de louco para ganhar os loucos, se fez de tolo para ganhar os tolos. Mas foi dentro de uma característica humana dele, por misericórdia que ele tinha, compaixão, que era o amor de Cristo no seu coração. Tanto é que no momento ele estava tanto insistindo com as palavras que ele falava, tipo um pai quando pega um filho, meu filho é assim, meu filho é assim, e o filho fica recalcitrando, né? Ele fecha o seu coração e não quer mais ouvir, porque é de tanta insistência que o pai e a mãe estão falando para ele que, olha, tu não faz isso que vai ser ruim, mas ele vai para quebrar a cara. Ele mesmo tem que sentir aquilo que o pai falou, mas não, eu mesmo me arrebentar. Mas o pai está instruindo, a mãe está instruindo, porque já teve a experiência, né, de fatos parecidos, semelhantes, e está dizendo, não faça isso, não vai por esse caminho. Não vai pelo atalho, vamos pelo um caminho talvez um pouco mais distante, mas mais seguro. Vai ensinando, vai dizendo para ele, e vai de tal forma que o filho fica irado contra o pai, contra a mãe, não quer mais ouvir. E Paulo, quando está escrevendo essas cartas para as comunidades, numa ocasião ele diz, olha, eu me aguente mais um pouquinho, me suporte mais um pouquinho, porque eu estou com zelo de vós. Zelo, eu estou querendo proteger vocês. Zelo de vós. É a proteção baseada no amor. E esse amor que o pai e a mãe têm para com seus filhos, né? Claro que a gente não sabe que nem todos, né? Isso não pode generalizar tanto o bem como o mal. A gente não pode generalizar que todos são bons e que todos os filhos são bons e que todos os filhos são maus, ou que todos os pais são bons e que todos os pais são maus. Não. Existe momentos, às vezes, que nós erramos e os filhos também erram, mas existe o momento da reconciliação, de nós entendermos que podemos nos aproximar pelos erros e nos superar diante das circunstâncias que estamos enfrentando no nosso dia a dia. Agora, quando nós nos acostumamos com o erro, quando nós nos acostumamos a sofrer,
quando nós nos acostumamos com a mentira, quando nós nos acostumamos com as falcatruas, com as coisas ilícitas, nós nos acomodamos e ficamos calados. E não levantamos talvez a bandeira da verdade, da justiça, do amor, do perdão, da reconciliação, e de andarmos de uma forma mais transparente, sem estar se escondendo, se esquivando, ou achar que todo mundo que está na sociedade está mentindo, está roubando, está logrando. Não, existe o bem e o mal em todos os lugares. As possibilidades existem para nós fazermos isto. Desde o momento que tu levanta da manhã na tua cama, no leito, tu levanta, tu tem a possibilidade dali até o final do dia, tu fazer várias coisas boas ou várias coisas ruins, e ao mesmo tempo conciliar coisas ruins e coisas boas, e ao mesmo tempo de filtrar coisas boas e coisas ruins, ou achar que alguém está fazendo e você fazer de conta que não está vendo, ou comungar com alguém que está fazendo coisa errada e dizer, eu vou estar contigo também, tu me dá uma parte, eu estou junto. Então, esse é o gênero humano nos dias de hoje, como era no tempo de Paulo. Paulo, quando está falando para Timóteo, nessa ocasião, não é uma carta escatológica, ou seja, uma profecia, que está dentro do contexto de algumas cartas que Paulo escreve, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, são cartas escatológicas, são cartas proféticas de um futuro que há de vir. Mas naquela ocasião, Paulo está sendo profeta para Timóteo, dizendo, haverá dias que chegará a tempo que pessoas serão assim, porque estavam já acontecendo naquele momento, naquela ocasião. E pela percepção de Paulo, com o zelo de Deus para com Timóteo, com as pessoas que estavam naquela comunidade, provavelmente Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava preso em Roma, ele estava primeiro numa prisão albergue, depois ele ficou preso realmente dentro do cativeiro e não pôde mais sair. Ele escreveu um bilhete para Filemão, ele escreveu para Timóteo essa segunda epístola, né, para Timóteo. E essas saudações que ele está dando é uma referência do comportamento que ele viveu, que ele presenciou e não queria que os seus amigos, seus companheiros, seus colaboradores participassem e comungassem com essas atitudes inconvenientes para toda a sociedade, principalmente para o grupo denominado a igreja, que era a comunidade que estava identificada com Cristo. E daí nós vemos hoje grupos, pessoas que se dizem cristãos, que não são identificadas com Cristo pelo seu comportamento. Por isso que Paulo diz, olha, com aparência de bom, mas não era. Daí por isso que Jesus, antes de Paulo, quando tem um encontro com aqueles que se diziam religiosos, que diziam que davam a esmola aos pobres, e que faziam isso, que faziam aquilo, mas era só para se aparecer. Era o chamado fariseus hipócritas, que sabiam todo o contexto da religiosidade, que conheciam a lei mosaica, que era a constituição do povo hebreu, para andar dentro de uma doutrina, de uma coisa regalada por leis, por doutrinas de homens, e dentro de um sistema religioso. Só que o coração deles era corrupto. Eles faziam suborno, aceitavam suborno, escravizavam pessoas, e quando davam alguma coisa, pediam que tocavam trombeta para dizer, olha, eu estou dando. Eu bati no peito dentro da congregação dizendo, eu não tenho pecado igual aquele outro publicano, para se dizer que ele era o tal. Mas na verdade eram todos hipócritas. E nós não estamos aqui dizendo que todo mundo é errado, todo mundo é santo, todo mundo é pecador. Nós todos somos pecadores. Tem alguma coisa que nos interrompe de nossa oração chegar até Deus, é o pecado. Mas quando nós nos reconciliamos com Deus por intermédio de Cristo, existe a absolvição dos nossos pecados, porque foi dado uma euforia pelo sangue de Cristo, selado ali na cruz, que Cristo nos aboliu desta lei, desse jugo e dessa escravidão, nos transformando em uma nova criatura. Quando nós entendemos que a nossa vida espiritual nos transforma na vida física, e nos transforma na vida emocional, e nos transforma na vida comportamental, e que aquilo que tu bota a mão com fé, tu vai produzir para o bem, no teu trabalho, na tua lavoura, no teu dia a dia, na tua marcenaria, no teu comércio, na tua função pública, na tua função privada, na tua casa, na tua família. Se tu coloca isso com consciência, com gratidão, e com fé e com esperança, tu não tem que auto-justificar, mas eu só faço isso, só recebo topada, que adianta ser bom, eu não tenho retorno para mim. Quando nós colocamos esse entendimento,
alguma coisa nos fuga de nós. Porque nós não estamos entendendo que muitas coisas que acontecem de ruim para nós é o momento de nós crescermos com ela. As experiências ruins nos dão experiência. Tanto é que Paulo fala aos Romanos, na sua carta, no capítulo 5, ele, num dado momento, diz: olha, eu não me glorio somente das coisas boas que me aconteceram até os dias de hoje. Não, de forma alguma, porque muitas coisas boas aconteceram. Mas eu me glorifico a Deus também pelas coisas ruins que vieram até mim. E por onde eu passei, por intermédio dessas adversidades, nesse dia a dia que eu tenho enfrentado. Porque através das adversidades, ela tem me dado muita experiência. A experiência tem me dado muita paciência. A paciência tem me dado muita esperança. E essa esperança não me traz confusão nenhuma. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está derramado no meu coração por intermédio de Cristo Jesus, que morreu na cruz, mas que não ficou lá e vive. E hoje vive dentro da tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família. Quando tu coloca isso em evidência no teu dia a dia, as coisas ruins começam a se transformar em boas. É a questão da lei do retorno de uma forma natural, que nós não esperamos, sabe, tu fazer e receber, mas de uma forma natural. Mas quando menos tu espera, vai vir aquilo que tu está colocando na presença do Altíssimo. A tribulação, a angústia, a morte, a espada, nada mais me separa desse amor. Desse amor que veio do alto do céu, do imaginário meu, do mundo espiritual, do trono da glória, e entrou em nossas vidas. E quando nos regenera, transformando em nós em uma nova criatura, de forma alguma que eu vou estar junto comungando com a corrupção deste mundo. De forma alguma que eu vou compactuar com ilicitudes. De forma alguma que eu vou estar junto dentro de um lugar, conversando com alguém: nós vamos fazer tal isso, mas eles não sabem. Nós vamos enganar eles, mas eles não sabem. Nós vamos pegar um pouco desse dinheiro, mas eles não sabem. Vai vir um recurso para tal finalidade, nós vamos desviar para outro setor, mas eles não sabem. A comunhão com o erro nos leva à morte. A morte física, a morte espiritual, a morte de percepções, a morte que tu não entende mais a evidência da tua vida na Terra. Por que tu está fazendo esse processo aqui na Terra? Qual é a nossa finalidade, afinal? É nós, cada um por si? Cada um quer lograr mais um pouco? Cada um quer ter mais um pouco? Cada um quer levar vantagem sobre o outro? Até numa fila, numa coisa simples de fila de uma refeição, de uma fila de banco, numa fila de casa lotérica, alguém quer levar vantagem para lograr vantagem na frente de uma outra pessoa que chegou antes dele. Isso é corrupção. Quando as pessoas são pequenas nesses detalhes, no muito também elas serão. Porque a oportunidade é dada. Quando a pessoa pega, olha, eu logrei a outra pessoa com R$1. Pô, ele teve a possibilidade de lograr com R$1, mas se fosse com R$100, ele lograria também. Então a pessoa tem o seu coração inclinado para o mal. Infelizmente nós, os seres humanos, somos assim. Mas quando nós entendemos Cristo na nossa existência, existe uma transformação que se chama-se caráter. Dizem que a formação da criança, a partir dos 5, 6 anos, já está formando seu caráter. Mas eu acredito, pela ação do Espírito Santo, o homem pode estar adulto, mas se ele tiver a graça de chegar dentro dele, como Paulo teve, como João, como Tiago, como Barnabé, como João Marcos, como Tíquico, como Lucas e tantos outros que conheceram depois o Evangelho da graça, da transformação, depois de homens velhos, mesmo que Timóteo fosse um guri de 18, 19 anos, já tinha passado a fase do caráter dele. Ele foi se regenerando, transformando-se em uma nova criatura. Ele foi crescendo espiritualmente. E isso que faz a transformação do ser humano é de dentro para fora. O resto é aparência. Por isso que diz, a aparência engana. E por que ele não foi agradável? Por que o profeta Isaías, no capítulo 53, diz, olha, ele era um homem refutado, sofrido de dores, ia levando para o matadouro como ovelha, muda e calada, e olhava para ele e não via beleza e formosura nenhum para que nós o desejássemos. Era Cristo, todo machucado, todo lanhado, sangrando, cuspiram no rosto dele, bateram com cana dobrada,
chicotearam ele, rasgaram as suas vestes, humilharam o rei dos judeus. Segundo eles diziam o rei dos judeus, mas ele não se colocou como rei dos judeus. Quando Pilatos perguntou para ele, tu dizes? Tu mesmo dizes isso? Essa questão que nós temos que entender. O transformar-se e o nascer de novo deixou as coisas velhas para trás, transformou-se em uma nova criatura. Isso não é somente um versículo, isso tem que viver. Alguém pega uma carta e lê uma carta. Carta de Paulo, naquele tempo, e lê. Mas é um gelo. A pessoa tem que botar esse espírito para dentro da sua carne, transformar a sua vida e remoer ela de novo, para que sinta essa presença real e viver ela no seu dia a dia. Não ser por costume, por tradição, sabe? Eu sou assim porque meu pai, minha mãe me ensinou e eu vou, eu cumpro, eu faço, por ordenança. Porque acho que Deus é um Deus carrasco, se eu não for, Ele vai me punir. Não, a punição nós mesmos colhemos para nós quando nós fizemos as coisas erradas ou quando nós estamos junto com o erro com alguém. Vai colher. Amanhã ou depois vai colher. O pior disso é quando outras pessoas sofrem junto pelo erro das pessoas que são corruptas na sociedade. Uma pessoa está fazendo um ato de corrupção. Quantas pessoas morreram por falta de medicamento? Hoje, ontem, há anos atrás? Eu vou fazer uma barragem. Gastou um monte de dinheiro e não terminou a barragem. Eu vou fazer um prédio. Não terminou o prédio. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul várias obras inacabadas de mais de 40 anos atrás que passou o governo e outro governo. E temos concreto espalhado pelo estado do Rio Grande do Sul aí que dá para fazer vários hospitais. E fora o Brasil afora, que foi construído elefantes brancos aí e lograram dinheiro e fizeram um bornal para si próprios, se corromperam e levaram dinheiro. Então, milionários, essas pessoas não precisam mais trabalhar, nem os filhos deles não precisam mais trabalhar, porque roubaram, assangraram o Brasil. Isso é corrupção. Eles têm consciência disso? Não, porque eles já estão no prazer deles na carne aqui na terra mesmo. Eles não têm a consciência espiritual e não têm temor a Deus. Daí as pessoas dizem, mas o que adianta ser o bom? Eu não acredito na morte. E por que está todo mundo desesperado, então, por causa da morte? Se não tem medo dela. A vida é passageira. Nós estamos aqui como um sopro de uma vela. Mas claro que nós vivemos numa sociedade pluripartidária, uma sociedade democrática, cada um escolhe o que quer para si. É as opções. E a nossa luta não se encerra hoje, não. Não era no tempo de Paulo, antes de Paulo, no tempo de Cristo. E não vai ser hoje, não vai ser amanhã. A nossa luta vai ser permanentemente. Pelas nossas opções, pelas nossas escolhas de lutar sempre o bem contra o mal. E nós sabemos que às vezes nós estamos sendo arrodeados pelo mal. Mas o importante é que tu fique firme na tua posição, se assim tu quer ser uma pessoa do bem. Se tu quer ser luz. Se tu quer ser uma pessoa pacífica. Se tu quer produzir frutos do Espírito. Se tu escolheu o lado do bem. Estão gritando Barrabás. Gritam Barrabás. Escolheriam Barrabás de novo, mais forte. E as pessoas se calam para Cristo. Ali nós vimos uma ovelha, muda, quieta, que pregou amor, falou da reconciliação, abraçou a viúva, ressuscitou mortos, curou pessoas nas suas chagas, nas suas enfermidades, chamou para fora Lázaro quando estava morto por 4 dias, mostrou prodígios, milagres e sinais, falou do amor, perdoou constantemente, andou no meio das prostitutas, dos flagelados, dos excluídos da sociedade, só fez o bem e foi crucificado. E o ladrão solto. E o pessoal batendo palma para o ladrão solto. Chama o ladrão, deixa ele sair da cadeia. Vamos crucificar o que está certo. O mundo vive nesse contexto dia após dia. A corrupção está instalada, mas que nós sejamos a luz, nós sejamos o sal, como Jesus disse. Olha, tu é a luz, tu é o sal, tu é o tempero, tu é a referência para esse mundo.
Eu te escolhi, eu te separei, mas Deus não escolheu os outros também, escolheu todo mundo, mas como não é por força, por violência, as pessoas fazem aquilo que querem. Mas quando a pessoa tem um domínio próprio, ela não é dominada pelas suas paixões. Isso é existencial. Quando a pessoa não consegue ter o domínio próprio, ela tudo que tiver possibilidade de fazer, ela vai fazer. Então a confiança está no entendimento de quem é, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não aceitamos as corrupções, não deveríamos aceitar. Não deveríamos comungar com as falcatruas, com os erros, e baixar a guarda e dizendo, não adianta. Como disseram para mim várias vezes, não, tu vai ser mais um. Não, para que bombeiro terra de areia não precisa, que não pega fogo? Há 16 anos atrás falava isso para mim. Até quando o bombeiro veio. Então as pessoas sempre lutam com alguma coisa contra alguma coisa boa que você quer fazer. Porque as pessoas não têm perspectiva de fazer o bem, mas só querem ver o mal. E quando tudo começa a evoluir na tua vida, no teu trabalho, na tua família, aquele grupo de pessoas que tu tem que ter a percepção de entender, será que as pessoas me querem um bem, que estão perto de mim, ou estão por perto de mim porque estão me invejando, querendo me sufocar? Por isso que Paulo diz, olha, afasta-se destes. Isso te dá um entendimento quando tu entende a ti próprio, quando tu conhece a si mesmo, quando nós temos amor próprio. O amor próprio não é para se vangloriar, ou para ensoberbecer-se, ou por vaidade, não. É zelo, proteção, amor próprio. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não falo de coisas, de bens materiais, porque isso seria nós repartir aquilo que temos com aquele que não tem. Ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo, nas suas dores, nas suas necessidades. Não. Eu falo do amor para com o filho, para com o pai, para com o avô, para com a avó, com os nossos avós, aqueles que ainda têm eles, para com nosso semelhante, para nossos vizinhos. Se tu tem, tu dá. Se tu não recebe, tu não tem como dar, tu é oco. Se tu tem essa ausência, alguém tem que te dar esse amor para preencher. Agora Deus está sempre no seu espírito, né? Eu não falo Deus sentado num trono de barba branca, Papai Noel pintado por algumas pessoas que imaginam Deus dessa forma. Não, é Deus dentro do teu coração, o espírito, o eu sou dentro de ti. O eu sou dentro de ti, o Yeshua, o Yahvé dentro de ti. Não no imaginário, no trono com anjinhos dourados e tocando trombeta, não. Dentro da questão espiritualizada dentro de cada um de nós. É dessa forma, dessa maneira. E se nós, assim, seria utopia minha imaginar que todo mundo fosse bom. Não, por isso que o mundo está da forma como nós estamos. Porque tem o bem e tem o mal. E nós escolhemos ficar do lado do bem. E gostaríamos que mais pessoas viessem para esse exército do bem, para nós vencer o mal. É mais ou menos por aí que é a mensagem de hoje para você. Com todo o carinho, com todo o respeito que nós temos para vocês que estão nos acompanhando na noite desse dia. Na presença do grande Eu Sou, o Espírito de Deus que habita na vida e no lar de cada um. Dentro da sua fé, da sua imaginação de crer naquilo que tu coloca na presença do divino. Não compactuar com as corrupções. Recomendação de Paulo: não ande junto, não comungue, não aceite, diga não, basta, eu não quero, eu não faço. É dessa maneira que a gente pode começar a mudar o sistema que está instalado em todos os lugares. Em todos os lugares, infelizmente. Mas que cada um possa fazer a sua parte. Que nem um beija-flor num grande incêndio, fazendo a sua parte. Contigo.
ler aqui as pessoas. Mas antes eu quero dar um aviso, né? Sim, fala. Os avisos sentados, avisos. Que nem desculpa. O Meu Amor, ele tem uma programação agora todas as quintas-feiras. Na Rádio Clube do Povo. É feito pelo Face também. Então a gente sempre compartilha ali. É nas quintas-feiras, das 18 às 19 horas. Aí quem quiser assistir ou assistir depois, que fica, né, amor, no Face? Fica virando. Tá, que daí ele tá lá falando sobre segurança pública e os seus valores. Tá, só pra... Né, e quem quiser compartilhar aí a live também, se acha bom, compartilhar. Vai estar no nosso canal do YouTube também, ela faz a edição e publica no canal do YouTube. Compartilha se você achou interessante para você, para outras pessoas também pode ser interessante essa mensagem. Curta ou critique, aqui nós estamos bem amplo para ouvir também o contraditório, sem problema nenhum. Aqui não tem ninguém santo, ninguém perfeito, e são experiências vividas, são muita literatura, percepção espiritual, que a gente quer sempre ajudar as pessoas como num todo, e na sociedade que a gente vive, e nas famílias que a gente conhece, e naquelas que a gente também não conhece. Tá, falando experiência, só colocar mais uma coisa, que a gente sempre diz, nós não queremos andar junto com aqueles que fazem o erro ou aqueles que nos fazem mal, né, que precisa nos afastar, né, mas eu posso falar como experiência, assim, própria minha, que sempre quando alguém fizer alguma coisa de ruim pra gente, a melhor coisa que tem é orar pelaquela pessoa. Deixar nas mãos. Gente, deixar nas mãos de Deus. É incrível, assim, como quando tu falou, assim, que tudo é consequência. Se tu faz um erro, vai vir a consequência. E se tu tem no pensamento, no coração, Deus, que é esse Deus, esse Espírito que está em nós, as coisas vêm. Um exemplo que eu tenho, que eu posso dizer, é o meu amor. Ele veio pra mim, meu lindo. Desculpa aqui, mas... Que assim, ó, Deus tão maravilhoso, sabe? Então, as coisas vêm, que tu sofre, que tu passa por uma... E daí quando a gente começa a orar, Deus entende o coração da gente e a gente não traz mágoas. Deus entrega, e Ele me entregou tu, meu amor. Amém. Que eu te amo. Eu também te amo. Eu vou ler aqui. Tem uns aqui que já passou, viu? Não sei daí se tem lá. Mas eu vou ler os comentários também, tá? Então lê os comentários. A Carla, nossa vizinha, nossa amada, querida amiga, que mora aqui na rua. Boa noite. Ela disse que as meninas estavam... tá aqui, estavam assistindo também. Elas estão mandando beijos para nós, as guriazinhas aqui, nós. Beijo. Sim. A Leoni, nossa prima. Boa noite, primos. Só assim para matar um pouco da saudade de vocês. Um grande abraço. Beijos, primos queridos. Beijo, amada. Amém. A Neuci Maria ali da Coab, nossa amiga querida. Boa noite, amigos. Deus abençoe. Deus nos abençoe. A Cláudia, querida, a Cláudia Vitti. Boa noite, queridos amigos. Muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Ela bateu uma foto muito bonita lá da frente da casa deles, ali na Bonião, que pega a parte da congregação luterana. Muito bonita a foto que ela bateu. Ai, nós aqui somos privilegiados também com a natureza, né, amor? A Neuci Maria falou também. A Neuci Maria, boa noite. A Neuci Maria, boa noite. Deus abençoe. Aqui o Jairo Melo tá assistindo. Não sei quem é o Jairo Melo. Margarete Valim Silveira. Rosana Boff. Adroaldo de Souza. Grande abraço, meu amigo. Esse é meu colega bombeiro. Marinês da Silva ali da Óptica. Noeli Sá. Patrícia Lehmann, a irmã da Tati aqui. Boa noite, sua linda. Ela deu boa noite, amigos. Dogelo, teu colega, Dogelo, né? O meu Dogelo. Dogelo, meu irmão. A Isa, Heloísa. Beijo, Isa.
Que saudade lá de Santa Maria, nossa mana, nossa amiga. Beijo pro Paulo, viu? Rafael Bren Porto. Boa noite, meu amigo. Boa noite. O Rafael Bren, eu vi ele ontem quando eu estava indo pra rádio. Tá. Não sei quem é. Jaqueline Lima, Glorinha do Edio. Beijo, Glorinha do Edio. Elzie Justin, Rafael Bren, já falei. A tia Gelsi, meu amor, que eu amo a minha tia. Ai, que eu sou apaixonada. Beijo no tio José, meu amor. Beijo. A Mara Ferreira, nossa vizinha, amiga que morava aqui. Boa noite, queridos amigos. Lede Machman, Ivan Soares. Soarezinho. É o filho do... É o filho do Soares. Beijo, querido. Marlene Witt. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, amada. Ivan Soarezinho, parabéns. Soarezinho, que legal. Parabéns, meu amigo irmão. Ele falou pra ti. Valeu, meu irmão. Agora a Fabiana Goldani. É o Soares mesmo. O filho dele é o Bruno. É o Soares mesmo. Por que ele botou Soarezinho? Mas é o Soares de Três Cachoeiras, o colega bombeiro, Fabiana Goldani, eu tinha visto outro que a Ana Paula Goldani tinha entrado. Daí de repente tá aí no teu. Sim. Gabriel Fabrício, Josilene Florencio, Ana Kelly, boa noite. Ana Kelly tá aí, tá desde o início, nos acompanhando. Linda, amada, saudade. Um beijo. Quando passar isso aí, vamos fazer um café para nós. Marlene Witt, Luiz Augusto Marchman. São os que eu tenho aqui. Os mesmos. Tá. Já procurei aqui também. De repente, pessoal, se a gente não lê o nome de alguém, é porque já passou, daí às vezes não... Tipo, a gente responde ali. Quem quiser mandar temas, perguntas, alguma coisa, pode mandar, tá? Ele fala. A gente fala um pouco. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz e na graça e muito carinho de Deus para nós. E a gente sempre fala se cuidar, né? Se cuidar. Do que tudo que puder fazer para se cuidar, para se proteger, para se prevenir em relação a essa enfermidade, façam. Deus abençoe a todos. Um abençoado final de semana, com muita saúde e paz. Não vou poder deixar de dizer que a Genesi Silva entrou. Boa noite, amigos. A Genesi. Boa noite, Genesi. Irmã da Poranci, nossas amigas. Nossas amigas do coração. Então tá. Tá? Fiquem com Deus. Vai estar rodando no YouTube, depois você queira se inscrever no nosso canal do YouTube. É Cláudia Agda Schwarz-Haupt, né? Esse nome bonito. Você se inscreve e depois pode ver todos os nossos vídeos que fizemos já há 7 anos. Tem mais de 800 vídeos gravados de diversos temas abordados dentro daquilo que a gente tem passado aqui para vocês, um pouco do nosso conhecimento, da graça que nos tem dado por Deus. Beijo no coração de cada um.